António Rebelo de Sousa, já agora, antes de lhe colocar a questão, pedia só ao nosso realizador, Hugo Barcelos, para colocar um gráfico, um quadro que dá conta exatamente da evolução desse desvio relativamente ao que foi comunicado às autoridades e que dá conta exatamente dos desvios ano a ano, e já o vamos ver, mas colocava-lhe esta questão que tem que ver exatamente com esse quadro que estamos neste momento a ver, os tais do ano 2008 que o José Poças Esteves falava, e depois de 2009 um valor inferior, e em 2010 de facto o valor dispara já para 915 milhões de euros, mas de facto há outros valores que escaparam às contas públicas, estes são apenas os últimos 3 anos. Mas, António Rebelo de Sousa, pegando na sua deixa, o que lhe coloco, a questão é como é que se explica que não estamos a falar de pequenos milhões, e de facto por estes dias parece que tudo se transformou em muitos mil milhões de euros. Passou a ser a unidade de conta do português por estes dias. Mas como é que se explica que as auditorias do INE, do Banco de Portugal, do próprio Tribunal de Contas não tenham apanhado, não tenham um filtro suficientemente apertado para deixarem escapar estes valores? Pois, porque o que se passava era o seguinte: havia adjudicação de obras e havia compromissos assumidos, mas se de facto desses compromissos assumidos não resultava, pelo menos aparentemente, porque os compromissos eram assumidos com pagamentos para anos posteriores, nenhuma saída, e utilizando-se o regime de caixa, com basicamente nesse argumento, não era reportado, não é, ao Governo Central, nem era de conhecimento de ninguém que havia compromissos que implicavam no pagamento desses montantes. E isso só veio a ser conhecido a posteriori porque de facto, podia-se prometer aos empreiteiros que só se pagava passado um ano, mas eles precisavam de dinheiro para ir fazendo a obra. E como precisavam de dinheiro para ir fazendo a obra, enfim, o Governo Regional acabava por solicitar empréstimos à banca. E a banca emprestava. E a banca, de facto, não está obrigada a fornecer informações sobre as dívidas que vão sendo contraídas ao Governo Central, nem ao Banco de Portugal. Ao Banco de Portugal tem que fornecer. E aí é que o Banco de Portugal, eu penso que poderia ter agido diferentemente. Então, também ainda não consegui perceber. E depois, com o cruzamento de informações que foi feito graças à Troika, conseguiu chegar à conclusão de que, havendo esses pagamentos, havia realmente compromissos efetivos quanto a pagamentos. Se não fosse a Troika, ninguém se não fosse a Troika, e eu penso, eu não quero responsabilizar o Banco de Portugal, até porque tem muita consideração pelos técnicos do Banco de Portugal e pela administração do Banco de Portugal e pelo seu governador, que quer prestar a devida homenagem às pessoas em questão. Mas era natural que estranhassem os empréstimos concedidos para a realização de obra ao Governo Regional da Madeira e que não colocassem mais questões para tentar saber qual era a cobertura que havia do ponto de vista orçamental para o pagamento dessas verbas. Mas, enfim, haverá com certeza uma explicação para... De facto, aqui o Ministro das Finanças tem toda a razão. Houve, de facto, irregularidades graves, mas irregularidades que já que foram praticadas com alguma impunidade durante muito tempo. Estou-me a recordar, por exemplo, que já em 83, na outra crise, não era a Troika, mas era o FMI, que estava presente, em que o Ministro das Finanças era o saudoso Hermínio Lopes. Eu lembro-me de ter comentado muitas vezes ele com isso, que toda a gente aceitou relativamente bem à austeridade e teve uma dificuldade terrível, teve uma guerra, foi mesmo o termo, com o Alberto João Jardim o político do chamado continente tinha sempre algumas reservas em impor e mesmo algum medo em impor soluções. Ele sempre teve uma estratégia duplice. E na altura foi uma guerra duplice. Que, aliás, foi das poucas guerras que eu acabei por não ganhar completamente porque foi muito difícil. Ao contrário do Mota Amaral, que aí sempre teve um comportamento, para mim, mais transparente, ele sempre teve uma estratégia duplice na Madeira. E, portanto, tanto fazia declarações patrióticas, de fervor patriótico, como, às vezes, punha o dirigente Jaime Ramos a falar, a explicar que poderia haver o perigo de uma independência e que Portugal realmente era uma coisa horrível. E, portanto, alimentava um bocado a ideia de que... Os políticos do continente sempre tiveram medo de Alberto João Jardim. E, portanto, havia um certo receio da parte de alguns políticos do continente, como o Alberto João Jardim gosta de dizer, de que houvesse uma declaração um dia unilateral de independência da Madeira. Mas hoje em dia não há esse receio, até haverá muitos continentais que veriam com agrado que a Madeira declarasse unilateralmente. Não seria o meu caso, mas a situação é diferente. É bom não compararmos a situação. Agora estamos a falar de uma situação de irregularidade mesmo. Há bocado utilizei o termo aldrabice para chamar, para ter o termo forte e exato. Estamos a falar de irregularidade, deliberadamente enganar.
Não estamos a falar Pois, de um poder negocial mais ou menos forte, mais forte ou menos forte. Não estamos a falar de irregularidade pura e dura. Eu pego na sua linha de raciocínio para lhe perguntar se alguns continentais, se assim podemos dizer, não sentem relativamente à Madeira aquilo que alguns alemães sentem em relação aos países periféricos por estes dias. Pois, que é muito esse natural. sentimento, de facto, de não querem pagar os erros de outros, não dos madeirenses em geral, mas de quem os governa. Pois é natural que muitos dos continentais tenham esse sentimento e é natural que haja outros que tenham um sentimento um bocado diferente, é que não se importam até desta vez de ajudar e de financiar, mas prefeririam que fosse com responsáveis políticos diferentes à frente dos destinos da Madeira. Parece-lhe que essa questão da solidariedade nacional relativamente a este problema não se coloca ou não se vai colocar? Não, vai haver alguma solidariedade nacional. Agora vai haver também a ideia de que tem que haver aqui reciprocidade e tem que haver responsabilização de quem está à frente dos destinos da Madeira. Eu penso que isso vai acontecer. Portanto, eu acho que o Governo, a nível central, vai ser particularmente exigente quanto aos objetivos e às metas que deverão ser, em princípio, impostas ao Governo Regional da Madeira. Pedro Passos Coelho, José Poças Esteves, dizia também, na declaração em Paris, depois do encontro com Nicolas Sarkozy, que os madeirenses devem ter em conta, na altura de votar, estou a citar de cabeça, esta situação. É um apelo de um líder do PSD Nacional que não era muito habitual no passado. É claramente o apelo à mudança. É o voto do PS. À mudança. Quase um apelo. Falando abertamente, é quase um apelo ao voto do Partido Socialista. Essa é uma fotografia de tudo o que estivemos a dizer agora e do que se passou em todos estes anos. Quer dizer, não é possível mudar a situação da Madeira com Alberto João Jardim à frente do PSD e à frente do Governo da Madeira. Mas nota aquilo que já aconteceu. Não é muito difícil, é impossível. O José Poças Esteves vai me permitir. Aquilo que já aconteceu nas eleições presidenciais já foi um cartão amarelo a Alberto João Jardim. A votação do candidato PSD no Funchal não chegou a ser a mais significativa. O candidato, não foi o candidato mais votado. Não foi o candidato mais votado no Funchal. E isso só pode acontecer havendo eleitores do PSD a não votar no candidato Aliás, do com uma PSD. votação muito expressiva do candidato na altura isso, apoiada pelo há quem PND. diga que esteve na origem de certas afirmações que vieram depois a ser proferidas pelo Alberto João Jardim, enfim, criticando o Partido Socialista e criticando realmente certas forças políticas realmente na Madeira, e que já foi o efeito de reação, digamos. O Alberto João, quando acusado, reage sempre violentamente. Daí o medo da reação. Mas eu acho que o medo agora já não é tanto, como dizíamos há pouco. Portanto, ele sente-se acusado, vai reagir violentamente, mas do outro lado já não... Digamos, é uma tática, já começa a resvalar na indiferença do Governo Central. Já resvala na indiferença do Governo Central a reação do Alberto João. António Rebelo de Sousa, eu interrompi-o, José Poças Esteves. Não, o que eu ia dizer é, mas a população e o povo madeirense não pensa exatamente desta maneira e, portanto, há aqui um processo que não é fácil. Esse é um ponto de interrogação, ponto de interrogação que vamos ter que esperar até às eleições regionais em outubro. António Rebelo de Sousa, o PSD está em coligação com o CDS-PP no governo. Houve declarações muito fortes relativamente a esta questão de alguns líderes do CDS, nomeadamente na Madeira. Parece-lhe que é um assunto que pode comprometer a coligação ou de todo há aqui alguma linha de entendimento entre os dois partidos? Não, eu acho que não vai comprometer a coligação, até por isto, porque apesar do discurso de Paulo Portas ser mais, digamos, frontal e radical sobre esta matéria do que o discurso de Pedro Passos Coelho, eu penso que no íntimo ambos estão de acordo quanto àquilo que se passa na Madeira e ambos são particularmente críticos de Alberto João Jardim e comungam quase das mesmas ideias, só que um não o pode dizer frontalmente porque está no mesmo partido, que é Pedro Passos Coelho, e o outro dilo frontalmente, de maneira que isso não vai de facto criar grandes problemas, até podem combinar entre si um discurso mais moderado por parte do líder do PSD e um discurso mais radical por parte Curiosamente, do CDS. essa foi a estratégia sempre que Alberto João Jardim seguiu. Pois, exatamente. Portanto, podem fazer no continente aquilo que o Alberto João fez em relação ao continente na Madeira. Portanto, tem uma estratégia dúplice. Isso pode acontecer. A vida, de facto, não deixa de ser uma ironia. José Poças Esteves partilha desta opinião que não vai afetar a coligação? Partilho. Acho que estou de acordo. Não vai afetar. Acho que nesse aspecto Alberto João já não mete o medo e já não tem a força que possa provocar uma fração na coligação.
Muito bem, vamos passar para o segundo tema da agenda desta noite, tem que ver com privatizações. Pedro Passos Coelho diz que as privatizações vão arrancar fortemente em novembro, prevê privatizar nomeadamente TAP, também a EDP e a REN. Espera encaixar 7 mil milhões de euros no momento em que a Bolsa de facto dá sinais de quedas acentuadas praticamente todos os dias. Não é um momento fácil para vender. Não é um momento fácil e acho que é um momento mau para se vender. Eu acho que se devia atender muito bem qual é a estratégia que se quer. Porquê é que se faz a privatização? Desculpe, sim, a privatização e a venda. Pode ser por dois grandes motivos. Um deles pode ser, pura e simplesmente, para ir buscar receita. Se for só pura e simplesmente para ir buscar receita, de facto, e se for por um processo de colocação em bolsa, os tempos estão muito difíceis. Se for pelo processo negocial, poderá-se conseguir mais algum valor a partir daí. Mas essa é uma solução para arranjar mais receita. A outra, que é a situação de muitas das empresas onde nós estamos, é eliminar definitivamente e retirar do erário público a despesa, o custo que sistematicamente e o prejuízo que sistematicamente as empresas públicas estão a dar. Eu acho que o segundo caso deveriam, de facto, ser arrumado muito rapidamente, porque quanto mais depressa se vender, menor será o custo. Mas há outras situações onde seria talvez mais aconselhável explicar isso à Troika, que atrasando o processo de privatização se pode conseguir um valor muito mais elevado e, portanto, ficarem todos a ganhar com esse processo. O processo da negociação também tem outra vantagem, é que estamos a falar normalmente de empresas públicas, algumas delas são de facto estratégicas para a economia que nós queremos do futuro. E vendê-las só para vender poderá pôr em causa não só o valor com que se vai vender, mas também o papel estratégico que algumas delas têm e, portanto, o valor acrescentado que trazem na economia do futuro. Há que atender muito concretamente a isso. Isto eu pensar, por exemplo, na TAP. Pois, neste aspecto.